O grupo 3 do curso de Publicidade e Propaganda no ano de 2020 da Barão de Mauá apresenta a chegada da televisão ao Brasil nos anos 50. Os anos de 1950 no Brasil, conhecido como os Anos Dourados, que tinha como presidente JK, Juscelino Kubitschek, e seu famoso ditado 50 anos em 5. O mundo vinha de um pós-guerra, e mesmo com o país com uma economia baixa, baixo poder aquisitivo, trouxe o projeto de centralização de Brasília, sem poupar recursos, com a síntese perfeita do seu plano de modernização do Brasil. Cidade essa que foi projetada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. A população brasileira crescia e era alto o número de analfabetos. Afinal, a população tinha que escolher entre trabalhar ou estudar, e como a maioria tinha situações precárias, o trabalho era priorizado. Nos anos 50, temos a criação da Petrobras, e o país passa por uma busca por capitais estrangeiros. Multinacionais se espalham pelo Brasil. O rádio nessa época era o meio de comunicação que mais era usado. Porém, é nos anos 50 que chega a televisão. Devido ao cenário e à raridade de um produto que acabava de chegar, a televisão era um artigo de luxo e poucos tinham uma em casa. O custo de uma televisão era muito maior que o salário mínimo do brasileiro. Mas essa história da televisão é algo que eu vou aprofundar mais a partir de agora. Pode-se garantir que a televisão foi um dos inventos que mais fez jus ao maior número de críticas e de louvores, e também a ferramenta audiovisual que mais contribuiu, junto com a rádio e a imprensa, para fazer do planeta uma imensa aldeia global. Tornando-se acessível à grande maioria das pessoas, constituiu uma forma de companhia, de diversão, de informação e de formação, e, através disso, influenciou na economia, política e especialmente a educação. Sua influência é inegável. Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, mais conhecido como Chateau, foi um jornalista, empresário, mecena e político, destacando-se como um dos homens públicos mais influentes do Brasil na década de 1940 a 1960. Foi também advogado, professor de direito, escritor e membro da Academia Brasileira de Letras. Chateau foi um magnata das comunicações do Brasil entre o final dos anos 30 e início dos anos 60. Dono dos Diários Associados, que foi o maior conglomerado de mídias da América Latina, que, em seu auge, contou com mais de 100 jornais, emissoras de rádio e TV, revistas e agências telegráficas. Também é conhecido como co-criador e fundador do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, em 1947. Figura polêmica e controversa, odiado e temido, Chateau já foi chamado de cidadão Kane brasileiro e acusado de falta de ética por supostamente chantagear empresas que não anunciavam em seus veículos e por insultar empresários com mentiras, como o industrial Francisco Matarazzo Jr. Seu império teria sido construído com base em interesses e compromissos políticos, incluindo uma proximidade tumultuada, porém rentosa, com o presidente Getúlio Vargas. Muito embora fosse um representante típico da burguesia nacional emergente da época pelas posturas pró-capital estrangeiro e pró-imperialismo, primeiro britânico, depois americano, além de muito ligado aos interesses da City Londrina, a escandalosa embaixada na Inglaterra na década de 50.
foi a realização de um velho sonho pessoal. Conta a anedota que ele teria uma vez dito que o Brasil, perante aos Estados Unidos, estava na condição de uma mulata ancestrosa, que tinha a ceder às vontades dos seus gigolô. Era temido pelas campanhas jornalísticas que movia, como a em defesa do capital estrangeiro e contra a criação da Petrobras. Com o tempo, Chateau foi dando menos importância aos jornais e focando em novas empreitadas, e ficou conhecido como responsável pela chegada da televisão ao Brasil, inaugurando em 1950 a primeira emissora de TV do país, a TV Tupi. Foi senador da República entre 52 e 57. A TV Tupi, primeira emissora de televisão no Brasil, foi inaugurada em 18 de setembro de 1950. No começo, os programas eram ao vivo e caracterizados pela improvisação, experimentação em linguagens e falta de aparelhos receptores devido ao alto custo. Nessa época, o rádio era o principal meio eletrônico de informação e entretenimento dos brasileiros. Como não havia televisor no país, o empresário Chateau contrabandeou 200 aparelhos, que foram dados de presente a amigos e financiadores. Outros 22 receptores foram colocados em vitrines de 17 lojas do centro de São Paulo, para que as pessoas pudessem assistir da rua. Na noite de estreia, o programa seria ao vivo, como era toda a programação até os anos 60. Para isso, foram feitos vários ensaios com semanas de antecedência. A inauguração teve direito a discurso presidencial e bispo benzendo as máquinas. Contudo, pouco antes do programa inaugural ir ao ar, uma das 3 câmeras pifou, atrasando o evento em mais de 1 hora. Pouquíssimas pessoas puderam ver as imagens onduladas, pouco nítidas e close de rostos desconhecidos na época, como Hebe Camargo e Lima Duarte. Além da falta de aparelhos receptores, a transmissão tinha um alcance de apenas 100 km. No dia seguinte, foi montada às pressas uma programação que incluía programas de variedades, teleteatros e um noticiário, o Imagens do Dia. A grade de programação tinha apenas 5 horas, das 17 às 22, e, como tudo era ensinado ao vivo, havia grandes intervalos entre os programas, para permitir a troca de cenários e aparelhagem. O programa como O Céu é o Limite, de perguntas e respostas, repetiam o sucesso no rádio ou copiavam shows apresentados na TV americana. Em 1951, começam a ser produzidos no país receptores da marca Invictus. Chateau lançou uma campanha publicitária para estimular a compra, mas o preço era muito alto para a classe média. Uma televisão custava até 3 vezes mais que uma vitrola, o famoso toca-discos na época. Ao final deste ano, haviam 7.000 televisores em São Paulo e no Rio de Janeiro. Até os anos de 1960, novas emissoras foram inauguradas, como a TV Excelsior, a Globo, a Bandeirantes e a TV Record. Neste período, a TV Tupi entrou em decadência por motivos financeiros. A emissora teve a concessão cassada em 1980, pois a renovação exigia que tivesse os impostos pagos e a ausência de processos judiciais e trabalhistas. A partir dos anos 70, a TV brasileira adquiriu um perfil mais empresarial. A Globo foi o primeiro canal de televisão a operar em rede. A emissora se tornou ainda especialista em telenovelas, o principal produto televisivo de exportação do país. A Copa de 70 também impulsionou a venda de aparelho. Em 2008, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 95% dos domicílios no país possuem aparelho de TV, porcentagem maior que as de geladeira ou mesmo de casas atendidas com abastecimento de água e rede coletora de esgoto. Afinal, quais são os artistas que vieram para a TV brasileira nas primeiras transmissões nos anos 50? A cerimônia de inauguração da TV Tupi em 18 de setembro de 1950 contou com um show chamado TV na Taba, do qual participaram outros pioneiros como Vilma Betinvenha, Ayrton Rodrigues e Lima Duarte. Nomes como Nair Belo, Inesita Barroso, Elisete Yara Lins, Lourdes Rocha, Luísa Mafalda, Romero Silva e Walter Foster também participaram do início da TV no Brasil. Muitos deles eram artistas do teatro, do rádio e até poetisas. A televisão foi trazida diante do grande potencial para influenciar comportamentos e ditar escolhas da TV. É colocada num dilema. Ela mostra a vida real ou cria a realidade conforme os interesses daqueles que controlam o veículo? O telespectador recebe passivamente todas as informações exibidas na tela ou consegue raciocinar em cima do que assiste? A
Através de uma visão da história da TV brasileira desde seu surgimento em 1950, o encontro mostrará o modelo adotado pela televisão do país, apoiado principalmente em empresas privadas, comparando-o com os modelos públicos e estatal para manipular. No segundo dia de transmissão, a TV Tupi colocou no ar o primeiro telejornal, Imagens do Dia. Durante todo o dia e toda a madrugada de segunda-feira, o Palácio do Catete vive os momentos culminantes da crise político-militar que teve tão estarrecedor epílogo na manhã de ontem. A reportagem de Imagens do Dia apostos focalizando os momentos históricos dá plantão em frente à Polícia Central do Rio de Janeiro. A primeira notícia, o primeiro cronista. Cheguei na televisão no dia seguinte à inauguração, e fiz um programa realmente, do ponto de vista técnico, saiu perfeito. Saiu perfeito porque estava todo redigido. E eu decorei um pouco. Eu sei que a repercussão foi muito boa. À noite o doutor Assis Chateaubriand mandou me chamar. Disse: com que o senhor estudou televisão? Disse: por que, doutor? Estava muito ruim? Ele disse: não, ao contrário, estava muito bom. O senhor foi o único homem que entendeu televisão no Brasil.